hoje falar sobre uma técnica, gente, que é a intradermoterapia. Essa técnica, a gente pode tratar várias disfunções, como celulite, capilar, estrias, rejuvenescimento, e hoje o nosso foco é a gordura. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas todas falam, vamos tratar a gordura com lipoenzimática? Por que que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra lipoenzimática? Porque ninguém coloca enzima em ninguém, e sim ativos que vão ativar as vias enzimáticas lipolíticas intracelulares. Então, a gente tem que tomar um cuidado quando fala lipoenzimática, principalmente para o profissional, né? O profissional não médico, ele já fala, vai colocar, fazer lipoenzimática. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com esse termo, apesar que é o termo utilizado mesmo para tratar gorduras na intradermoterapia. E por que que eu gosto tanto da intradermoterapia, meu queridinho? Porque é um procedimento de baixo custo, é um procedimento acessível a todos, é aquele procedimento onde você consegue ter uma relação com o seu paciente, porque o profissional ele vai conseguir ter uma relação com o seu paciente, porque esse paciente ele vai estar toda semana no seu consultório, dependendo da disfunção a ser tratada ou os ativos que você está usando. Então, esse paciente vai estar sempre no seu consultório. Então, eu realmente gosto muito da intradermoterapia por causa disso, porque é onde também você consegue, gente, é, aperfeiçoar, né, a sua técnica para os procedimentos mais avançados. Por isso, gente, que a intradermoterapia é o meu procedimento preferido. E eu acho que eu ando assim com Pistor. Por quê? Pistor foi aquele que desvendou, né? Foi aquele que descobriu a intradermoterapia. E eu gosto de Pistor, que ele fala assim, gente, olha a história, como ele descobriu a intradermoterapia. Ele foi tratar do seu paciente, ele foi fazer, o seu paciente, ele é um médico, né, em 1952, ele foi tratar do seu paciente que tinha uma asma, e ele foi usar procaína endovenosa. Quando esse paciente retornou ao seu consultório, ele falou assim, que esse paciente tinha um déficit auditivo, e virou para ele e falou assim, olha, eu estou escutando. Aí ele falou, é? E aí ele começou a fazer injeções intradérmicas nos mastoides e começou a perceber uma transmissão neurosensorial, mesmo de curta duração, causando efeitos positivos. Então, ele apaixonou tanto com essa técnica que, em 1959, ele determinou a intradermoterapia, né, que ele chamou como mesoterapia, ele deu um nome como é, como se fosse realmente o embrião da derme, né? A embriologia da derme. E ele defendia a seguinte frase: poucas vezes e no lugar adequado. E o que seria, então, a intradermoterapia? A intradermoterapia, gente, é você aplicar uma substância específica no local correto, administrando com injeções intradérmicas ou subcutâneas, com uma agulha aí aproximadamente de 4 milímetros, que é a Lebel, ou 13 milímetros, que é a 30G, que vai atingir aquele mesmo local, evitando assim que a medicação caia na corrente sanguínea. Quanto mais injúrias você faz, mais receptores são ativados. E o que acontece? Então, a gente consegue ter uma eficiência melhor no tratamento. E aí, a gente pode usar a intradermoterapia, ela defende, como eu falei para vocês, o conceito como injeções. E essas injeções, elas são intradérmicas ou subcutânea, e qual que é a diferença dela para uma caneta pressurizada? A caneta pressurizada, quando a gente coloca o ativo, a gente não vai mensurar direito. O halo de ação vai ser muito maior. E quando a gente usa uma injeção, o halo ele é menor. Você consegue atingir exatamente o local que você gostaria, que é o que traz para a gente uma técnica segura, evitando que essa medicação ela possa cair na circulação sanguínea. Então, é,
Por mais que tem pessoas aí que usam a caneta pressurizada como conceito de técnica de intradermoterapia, não é. Você pode até usá-la, mas ela foge do conceito de intradermoterapia, porque a gente não consegue mensurar o local exato, específico que a gente vai querer tratar. E aí, a gente tem ali, vamos falar um pouquinho, que é onde a gente vai entrar, né? A gente vai estar usando a intratermoterapia para poder tratar a disfunção de gordura, que é a lipodistrofia localizada, que são essas gordurinhas que tanto nos incomodam, no interno de coxa, essas aqui gordurinhas do sutiã, atrás das costas. E essas gordurinhas, o que acontece? É, elas são acometidas tanto com homens como mulheres, com uma prevalência maior nas mulheres, por dois fatores. Um fator é a predisposição genética que a mulher tem, que é relacionada aos receptores os receptores, né, alfa-adrenérgicos. E também essa busca, essa supervalorização de um corpo perfeito, faz com que as mulheres elas acabam sendo o nosso público-alvo em consultório para tratamento de gordura, porque essa valorização de um corpo perfeito vem fazendo uma busca para os tratamentos estéticos corporais.